Graça no Senhor Jesus. Quero falar hoje de Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Observe o que esse texto nos fala, que nós temos muitos propósitos. Tem um outro texto de Provérbios 16, 1 que diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Ou seja, nós temos propósitos, temos planos na nossa vida, e isso não é errado não tê-los. É bom a gente ter propósito, a gente ter planos. Quem não faz os seus planos? Planos para viajar, planos para construir, planos para casar, planos para ter filhos e N outros planos nós fazemos nessa terra. Mas uma coisa é certa, nem sempre significa que os planos vão dar certo. E o texto aqui nos fala uma coisa muito importante. Ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, o desígnio de Deus é aquilo que Deus realmente quer para nós, é aquilo que vai suceder nas nossas vidas. Não tem como nós sairmos fora dos desígnios de Deus. Se nós tivermos um plano, às vezes esse plano não vai funcionar, porque esse não é o desígnio de Deus, não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Pode ser que seja mais tarde, daqui uns dias, daqui um ano, daqui a algum tempo, esse propósito poderá se realizar. Mas o que nos chama a atenção aqui é exatamente que acima dos planos humanos tem os desígnios de Deus. Lá em Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, a resposta certa que nós queremos não vem dos nossos planos. Podemos fazê-los, às vezes vai dar certo, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, Deus é que vai definir as nossas realizações nessa terra. Outro dia uma jovem me perguntou a respeito: poxa, um rapaz morreu, foi nadar no trabalho da igreja e faleceu, né? E alguém da família tinha dito para ele não ir, e o outro cônjuge permitiu e ele foi. E aí a pergunta é: e se ele tivesse obedecido a outra pessoa? Ele não tinha morrido. Olha, desígnio de Deus, não importa o que nós pensemos, eles vão suceder. Não tem como mudá-los, especialmente o dia da nossa partida dessa terra. Não depende de A ou de B, depende exclusivamente do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é fato, isso é a realidade. Pensando sobre isso, o que a gente deve fazer? Submeter os nossos planos a Deus. Submeter os nossos propósitos diante de Deus. Surgiu no coração, vou colocar diante do Senhor. E esperar no Senhor a resposta certa, para a gente não dar aquelas cabeçadas, para a gente não errar, para a gente não fazer aquilo que não devia. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos, né, existe algo que vai dar certo. Então, não é só a gente ter plano, a gente tem que ouvir os outros e submeter à vontade de Deus. Deus vai abençoar. Não tenha pressa. Aguarde no Senhor. Deus vai te ajudar. Estava até outro dia conversando com uma mulher que tinha uma cirurgia do coração e os médicos disseram que ela iria viver pouco e precisava fazer essa cirurgia. Só que a cirurgia foi demorando e passou de um ano. E então ela disse assim: pastor, a gente pode até desejar, mas vai ser no tempo de Deus. Deus é que vai fazer. Se a gente tiver que morrer antes, a gente morre. Senão, Ele vai, no tempo oportuno, nos abençoar e nos dar a resposta da cirurgia. Fiquei feliz de ouvir isso. E de fato é. Às vezes a gente pode ser apreensivo, a gente pode ser uma pessoa que luta por alguma coisa com todas as forças e nem sempre aquilo vai se realizar no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Por isso
espere no tempo de Deus, confia no Senhor, entregue o seu caminho nas mãos do Senhor, diz a palavra do Senhor no Salmo 37, e o mais ele vai fazer. O mais pertence a Deus. E o desígnio correto, Deus vai permitir que a gente venha fazer. Faça dessa maneira, confie no Senhor de todo o seu coração. Um grande abraço, Deus o abençoe. Amém.